Livro de Josué, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 33. O contexto da palavra: a pedra do testemunho, a morte de Josué e de Eleazar. Versículo 1. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, chamou os conselheiros, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: o Senhor Deus de Israel diz: isto há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adorava outros deuses. Terra desses antepassados era pai de Abraão e de Naor. Versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: o Senhor Deus de Israel diz: isto há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Jordão, do rio Eufrates, e adorava outros deuses estranhos e outras imagens de esculturas. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Nacor. Versículo 3. Porém, eu tirei Abraão da terra que está no outro lado do Eufrates, do rio Eufrates, e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Ele dei muitos descendentes, Abraão, e dei Isaque. Versículo 4. E a Isaque dei a Jacó e Esaú, e a Esaú eu dei para ser sua propriedade, a região montanhosa de Ser. Porém, Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Versículo 5. Depois enviei Moisés, Arão, e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião, tirei vocês de lá. Versículo 6. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho, mas os egípcios perseguiram até o mar, com carro de guerra e cavaleiros. Versículo 7. Então os israelitas me pediram socorro, eu fiz com que uma escuridão escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e cobrisse vocês. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Versículo 8. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam ao leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Versículo 9. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Versículo 10. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim eles abençoou e os salvei das mãos de Balaque. Versículo 11. Vocês atravessaram o rio Jordão, chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês. E depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigaseus, os heveus, os jebuseus.
Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Versículo 12. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês, quem eles foram expulsos. Versículo 13. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, cidade que não havia construído. Vocês estão vivendo nessa cidade e comendo uva, azeitona de parreiras e oliveiras que não plantaram. Versículo 14. Josué terminou dizendo: portanto, agora tema a Deus, o Senhor, seja seus servos, sinceros e fiéis. Esqueça os deuses, as imagens de escultura, os seus antepassados que adoravam na Mesopotâmia, no Egito, e sirva o Senhor só. Versículo 15. Mas se vocês não querem ser servo do Senhor, decida hoje quem vão servir. Resolva, se vão servir os deuses, as imagens de escultura que os seus antepassados adoravam na terra de Mesopotâmia, ou os deuses ou as imagens de escultura dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando. Agora, porém, eu e a minha família serviremos a Deus o Senhor, só. Versículo 16. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outras imagens de escultura dos deuses estranhos. Versículo 17. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou nós, aos nossos pais, da escravidão, na terra do Egito, e vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelo caminho por onde andamos, no meio dos países por onde passamos. Versículo 18. Conforme íamos avançado, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos, até os amorreus, que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Versículo 19. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor Deus, pois Ele é Deus Santo. Não tolera aqueles que adoram outras imagens de escultura ou outros deuses estranhos. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Versículo 20. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorar essas imagens de escultura, deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e castigará. Ele destruirá, embora ele tenha sido bom para vocês. Versículo 21. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor só. Versículo 22. Então Josué diz: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Se somos testemunha, responderam eles. Versículo 23. E Josué continuou: então, jogue fora as imagens de escultura, os deuses estrangeiros que estão com vocês, e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel, só Ele.
Versículo 24. O povo disse a Josué: nós serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos aos seus mandamentos. Versículo 25. Assim naquele dia Josué fez um acordo para o povo, e ali em Siquém, e ele deu leis e regulamentos. Versículo 26. Josué escreveu no livro da lei de Deus, em seguida pegou uma grande pedra e colocou ali, debaixo de uma árvore sagrada, no lugar onde adorava a Deus, o Senhor. Versículo 27. E disse todo o povo: olhe para esta pedra, e ela será a nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem ao seu Deus. Versículo 28. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. Versículo 29. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num, e servo do Senhor. Josué morreu com 110 anos de idade. Versículo 30. Ele foi sepultado na sua propriedade, em Timanate. Será na região montanhosa de Efraim, no lado norte do monte Gás. Versículo 31. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu e também depois da sua morte. Enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel. Versículo 32. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de pratas. Os descendentes de José receberam essas terras como herança. Versículo 32 de novo. Os ossos de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 moedas de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Versículo 33 para terminar. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeia, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada ao seu filho Finéia. Este foi o livro de Josué, o último capítulo 24 do livro de Josué, do versículo 1 até o versículo 33. O significado do livro de Josué significa livro de histórico. O significado deste livro. Esse livro teve 24 capítulos. Que o Pai de Abraão, Isaque e de Jacó abençoe todos nós com saúde, o Ial. Livra nós de todos os mal. Dá sabedoria, entendimento, para que nós possamos entender a Tua palavra do jeito que está escrito. Para que nós não ficamos somente por ler, por ouvir,
mas que nós coloquemos essas palavras dele no coração, para que nós possamos meditar dia e noite, para que nós possamos ter sabedoria para entender a palavra dele, para que nós venhamos crer nessas palavras dele, através dessas leituras, dessas escrituras, nós pode crer na palavra dele, para que nós possamos ser salvos pela obediência da tua palavra. Fica todos na paz, uma boa noite para todos. Se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser, estarei lendo o próximo capítulo. Shalom para todos.